pessoal, tudo bem? Hoje é nosso último dia de jornada e eu queria imensamente agradecer assim o carinho que a gente recebeu, que eu e Mariana recebemos durante toda essa semana, tê-los aqui firmes e fortes, né, na jornada, nos 7 dias de aula, de palestras maravilhosas, com professores maravilhosos. E hoje nós encerramos com chave de ouro com a doutora Raquel Correia. Hoje nosso tema é mais um bate-papo sobre mestrado e doutorado na BUCO, estratégias e desafios para o cirurgião. Então, hoje a doutora vai contar um pouquinho, né, como foi essa adentrar no mestrado, no doutorado, e ela vai falar um pouquinho sobre isso, certo? Então, doutora, muito obrigada pela disponibilidade. Eu e Marina já agradecemos muito por ter estado nosso convite. Fico imensamente feliz. A doutora Raquel, ela é cirurgiã dentista pela Universidade Federal de Sergipe, aqui onde eu faço também, que eu sou de Sergipe, e fiquei imensamente feliz. É especialista em cirurgia bucomaxilofacial, doutora em clínica odontológica com área de concentração em cirurgia bucomaxilofacial pela FOP Unicamp. E ela também é cirurgiã bucomaxilo do Hospital de Força Aérea de São Paulo. Então, doutora, seja bem-vinda. A palavra. Primeiro, eu gostaria de agradecer, falar a verdade, a você, Tiffany e a Mariana, tá? Adorei saber que você também é da nossa terrinha. E é um carinho especial que a gente tem aqui, né? E, de verdade, eu estou muito feliz de estar participando disso, tá bom? Eu espero que esse vídeo chegue, né, cada vez mais para mais gente, para que todo mundo possa saber o que é saber um pouquinho do nosso caminho, da nossa profissão. Eu acho que o objetivo hoje é esse, tá? Eu fiz a Universidade Federal de Sergipe, eu fiz odonto na Federal de Sergipe, e terminei a graduação em janeiro de 2010. Em janeiro de 2010, eu ainda estava na dúvida se eu realmente queria fazer bucomaxilofacial, cirurgia bucomaxilofacial, e aí eu me inscrevi num curso de aperfeiçoamento que existe aqui em São Paulo, no Hospital da Santa Casa, de Misericórdia de São Paulo, que é um curso de aperfeiçoamento de 1 ano. Então, eles recebem, né, por meio de prova e currículo, tem a seleção de alguns alunos e você fica 1 ano participando da rotina da cirurgia bucomaxilofacial desse hospital. Então, lá na Santa Casa, acho que foi meu maior contato, né, com a bucomaxilo, apesar de eu já estar acompanhando alguns bucomaxilos aí em Aracaju, mas você vivenciar aquilo todo dia é completamente diferente, né? Então, a gente participava da vida realmente do residente. Então, você tinha uma escala junto com o residente. Se o residente acordava de madrugada, você também era chamado, né, para avaliar os casos de trauma, né, as coisas que apareciam no pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo. Para quem não conhece a Santa Casa de São Paulo, é um hospital enorme, gigantesco, que recebe casos da capital inteira, e ele fica bem no centro de São Paulo. Então, para quem realmente quer bucomaxilo, é uma ótima opção, né? Você tem muitos casos, né, da maior diversidade possível, e isso é que torna um cirurgião realmente competente. E aí, no meio do caminho, eu estava fazendo aperfeiçoamento na Santa Casa de São Paulo, e no meio do caminho surgiu a prova da Unicamp. Eu decidi fazer a prova da Unicamp porque, na época, tinha um professor realmente que dava aula na Federal de Sergipe, que era o nosso bucomaxilo, que era o professor Bernardo Brasileiro, e realmente uma pessoa extremamente competente, e foi ele que realmente me incentivou a fazer a prova da Unicamp. Na época, existia uma lei que quem fazia o mestrado e o doutorado, né, em seguida já conseguia o título de especialista, né? Então, eu fiz a prova, passei no meio do ano, e aí eu terminei o curso no começo de 2011 na Santa Casa, em 2011 eu fui para a Unicamp. Mas nesse meio do caminho, essa lei, ela caiu em descrédito, então quem fazia o mestrado e doutorado não tirava mais o título de especialista. Então, eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado, e depois eu fiz a residência, né? É um caminho longo, é um caminho árduo, tá? Eu não aconselho
a pessoa fazer só o mestrado e doutorado, por mais que ela não goste de operar, por mais que ela só queira ser pesquisadora ou só queira dar aula, a bucomaxila é um pouquinho diferente das outras especialidades. Por quê? Porque você precisa de prática clínica para você ensinar o que é certo, o que é o bem feito, tá? Então, existem alguns colegas que realmente são bons pesquisadores, mas não têm essa vivência clínica. Eu acho que o cirurgião bucomaxilo completo, ele realmente tem as duas coisas. Ele tem a vivência clínica, né, ele tem a residência, ele tem um título de especialista, e ele também fez o mestrado e doutorado, porque isso engrandece cada vez mais a nossa especialidade. Traz um conhecimento com relação às pesquisas que estão sendo lançadas no mundo, às técnicas cirúrgicas, traz o maior conhecimento, né, para a nossa carreira, que isso acontece em qualquer área da saúde, né? A gente está sempre estudando. Quem acha que vai fazer um mestrado, doutorado e vai parar de estudar, não vai. Seja bem-vindo, né, ao mundo da pós-graduação, que é um mundo que você só para quando você sai daqui para melhor. Todo dia tem que estar lendo artigo, trabalho publicado. Hoje existe uma facilidade imensa, né, porque o Instagram, coisa que na minha época não tinha, como as coisas chegam muito mais fáceis para a gente, os casos clínicos de outros colegas de outros lugares do mundo, as inovações, as tecnologias que chegam para a gente assim, de uma forma muito mais rápida. Então, eu acho que a pós-graduação te ensina, né, o mestrado te ensina a ser professor, né, talvez seja o objetivo do mestrado, a como você reconhecer uma boa pesquisa, como você fazer uma boa pesquisa, mas está ali mais um momento de ensino. O doutorado talvez te torne mais um pesquisador, né? Então, eu acho que isso, eu não tenho palavras para dizer que realmente eu fui muito abençoada quando eu passei na pós-graduação da FOP-Unicamp, que é uma pós-graduação de excelente nível, puxadíssimo, mas, enfim, o que eu tenho para falar é isso. Com relação à vida de quem fez residência, de quem faz pós-graduação, na Unicamp, então, na época que eu fiz, foi uma época mais diferenciada. Então, eu tinha todo um aparato de pós-graduação, a gente tinha seminários, né, todas as semanas, a gente tinha apresentação dos casos clínicos todas as semanas, a gente tinha aulas, né, tinha que fazer aula de estatística, que é o básico da pós-graduação, e junto com tudo isso, a gente tinha um clima de residência, né, então a gente atendia pacientes, a gente operava, a gente tinha plantão, né, a gente operava no centro cirúrgico, a gente tinha um pequeno centro cirúrgico que a gente fazia cirurgia oral menor, e tinha os plantões fora onde a gente operava, né, ortognática, trauma, patologia. Então, a vida é muito corrida, tá? É uma época muito sacrificante, né? Não tem outra palavra. Todo mundo sabe que residência, mestrado, doutorado, você tem que dar quase a sua vida para isso, porque é uma época que você tem que estar voltada para o seu estudo, tá? Então, tem que estar ciente que tem que abrir mão de balada, de festinha, de algumas coisas. Claro que sempre tem seus momentos, mas, assim, é uma vida que você tem que entender que aquilo ali é para o resto da sua vida, né? A sua carreira começa ali. É ali que você, né, tem a sua bagagem, né, de estudo, é ali que você forma laços e com colegas e professores que vão ser, às vezes, sua dupla, sua companhia no centro cirúrgico mais para frente, né? Então, a sua vida profissional já começou ali, para falar a verdade. E todo bucomaxilo, ele tem que ser um bom dentista, né? A gente não pode esquecer disso. E eu estava até conversando com outro colega meu, que também é de Aracaju, e como a gente também foi abençoado em ter feito a Universidade Federal de Sergipe, e a gente percebe que a nossa formação aí foi muito boa, né? Então, uma boa faculdade, né, também ajuda a você passar num processo seletivo de uma residência ou do mestrado, um doutorado também. Pode falar, Tiffany. Então, tá me escutando direitinho? Assim, eu digo assim, eu que sou acadêmica e várias pessoas assim, que estão ao meu redor, começam a falar um pouquinho sobre mestrado, doutorado, né? Acha que realmente é coisa de outro mundo, né? Como é essa diferença de mestrado, doutorado, pesquisa e tal, residência, que é a parte mais clínica.
Você teve, tipo, tanto no mestrado quanto no doutorado, alguma parte clínica, assim mesmo, como você falou, de atender paciente, de fazer plantão, ou, tipo assim, são todos os doutorados Não, que tem essa é. parte, ou só em área de concentração de cirurgia bucomaxilo que tem essa parte de atender, sabe? Era uma dúvida que eu tinha muito grande. Boa pergunta. A maioria das pós-graduações do Brasil não tem esse vínculo da parte clínica com a parte da pós-graduação, tá? Eu sei que aqui em São Paulo a Unicamp é assim, a Unesp de Araçatuba também é assim, tá? As demais eu não tenho conhecimento para te informar sobre isso, mas eu sei que a maioria não. Você realmente está voltado para o mestrado e para o doutorado, né? Pesquisa científica, muita leitura de artigo clínico. Você está voltado para a sua pesquisa, né? Para a sua dissertação no mestrado e para a sua tese de doutorado. Então, seu tempo é voltado mais para isso. Eu acho super válido quando tem as duas juntas, porque você não perde, você não fica muito afastado da parte clínica, que na nossa área é de, né, extrema importância, mas realmente fazer os dois juntos é pesado, não é fácil. Tá? Mas, assim, não desencorajo ninguém, muito pelo contrário, eu incentivo todo mundo a fazer, façam, estudem, eu digo assim, nossa preparação começa na graduação, porque procura, às vezes, um professor, né, que te dá orientação melhor, para você começar primeiro a fazer seu primeiro artigo científico, nem que seja um relato de caso, depois faça uma pesquisa menor, uma coisa mais simples, dentro da própria graduação, né, e a partir daí você já começa a alavancar o seu currículo para entrar na pós-graduação. Na minha época, eu fiz realmente alguns artigos, porque, assim, minha mãe é médica, então minha mãe já tinha um pouquinho mais de noção com relação a isso, mas eu vi que outros colegas não tinham, e isso dificultava, às vezes, até a entrada deles numa pós-graduação. E a gente tinha também um costume de achar assim, a gente vivia em congresso, né, vivia em jornada, em seminário, buscava sempre os certificados, né, mas realmente a apresentação sempre de trabalho científico via oral, né, mais importante do que painel, sempre tentar realmente buscar a apresentação em seminários e congressos, sempre em palestra, tá, via oral, e a realização sempre de um artigo científico, ou de uma pesquisa, ou de uma iniciação científica, isso realmente alavanca muito o seu currículo para você entrar depois numa pós-graduação. Eu acho que isso é super, super válido. Doutora, hoje, assim, né, o mundo, assim, cheio de tecnologia e tal, as pessoas procurando cada vez mais se especializar, a gente até, tipo, quando tá prestes a entrar na prova de residência, vê que a concorrência tá lá em cima, né, porque as pessoas estão bem mais preparadas para adentrar no mercado, cada vez mais capacitadas, o nível de provas mesmo estão aí super difíceis, mas, tipo assim, você acha que hoje faz uma grande diferença você ter o título de mestre, doutor, ou, tipo assim, ser especialista em cirurgia maxilofacial já é bom bastante para o mercado de hoje em dia? Olha, eu acho que o mercado está cada vez mais competitivo. Eu estava até conversando com um colega meu, mestrado hoje é quase que obrigação, tá? Residência nem se fala. Residência tem que ter, né, junto com o mestrado, isso é a evolução da carreira. O doutorado já começa a selecionar você mais um pouco, né, mas na bucomaxilo, realmente, mestrado é obrigação, doutorado já te diferencia um pouco, e daí para cima que realmente faz uma diferença para você, de você ter um pós-doutorado, fez um fellow fora do país, acompanhou, às vezes, grandes cirurgiões fora do país, isso realmente te traz só benefícios. Se eu falar para você que isso muito difícil você quantificar. Tenho amigos que têm mestrado, doutorado, mas não seguem essa carreira, tá? Fizeram realmente por conhecimento, por melhoria própria, né? Porque realmente isso também te traz a melhoria própria. Cada vez está sempre mais atualizado dentro das técnicas de cirurgia bucomaxilofacial. Mas eu tenho colegas também que abandonaram realmente a prática clínica e estão só realmente na parte de mestrado e doutorado.
Para o Brasil, eu vejo hoje em dia, porque assim, fazer um mestrado e doutorado e você passar num concurso público, como você me perguntou, e ter um salário realmente à altura de tudo que a gente estudou, talvez um concurso público, para quem fez o mestrado e doutorado, é um concurso público de uma faculdade federal, né, ou de uma estadual bem forte, tá? Infelizmente, a gente tem as escolas particulares realmente não pagam muito bem, tá? Então, pagam uma hora-aula muito baixa por tudo que a gente estudou, né? Tem algumas faculdades que existe uma cota mínima, né, de mestres, mínima e máxima, de mestres e doutores, né, que pode ter dentro de um curso, de uma faculdade. Então, às vezes, eu tenho colegas, amigos doutores que recebem salário de mestre, né, para poder realmente dar aula, estar nesse meio. Então, assim, eu acho que para quem quer ser bucomaxilo, você tem que ter as duas opções. Crie as duas opções. Faça a residência, a prática clínica e faça o mestrado doutorado. E aí, a partir daí, você vai ter a possibilidade sempre, né, de estar trabalhando com as duas coisas e nunca ficar só dependendo de um dos lados, né, que isso é ruim. Eu acho que isso é ruim. Eu acho que tudo se complementa. É como eu falei no início, se você só tem a prática clínica e você parou de estudar, provavelmente você vai ficar atrasado, né? Você vai ficar aquém, né? Se você só tem um mestrado, doutorado e você não clinica, você também perde, porque o ensinamento que você tem que passar para o seu aluno é do que está atual, da prática clínica, como é que faz a cirurgia, né? Você tem que, a parte como professor, você fazer com que tudo que você estudou, né? Eu escutei isso de uma amiga minha, a doutora Zarina, tudo que você estudou seja passado para a cabecinha do aluno, de uma forma muito mais rápida, que aquilo seja uma luz rápida, né? Que ele não fique se debruçando horas e horas para entender como é que é um procedimento cirúrgico. Então, essa é a nossa obrigação. Então, acho que as duas coisas são muito válidas. Eu sempre digo isso, sempre incentivo todos os meus colegas a sempre fazer o mestrado, doutorado, né? Mesmo terminando a residência, para poder sempre estar cada vez mais aprimorado. Eu acho que essa é a palavra. Outra coisa também tipo assim, as pessoas seguem meio que eventos, né? Vou terminar a graduação, quero entrar numa residência, depois eu faço mestrado, doutorado. E você foi ao contrário, né? Você foi ao contrário. Você hoje, se fosse para adentrar na residência, faria o mesmo ciclo de eventos ou você faria o contrário também? Eu faria o contrário. Quando eu fiz o mestrado, doutorado, e em seguida eu tive que fazer várias provas de residência. E o que eu sempre escutava nas entrevistas era que, assim, eu tinha sido super capaz nas provas, mas eu não era o perfil de aluno que uma residência quer, né? Um professor de residência, ele quer um aluno cru, né? Aquela cabecinha que acabou de sair da graduação, né? Então, isso me atrapalhou um pouco, tá? Então, acho que, assim, e até porque quem passou por um mestrado e um doutorado, você entrar na rotina de uma residência não é fácil, não é fácil. É plantão sábado e domingo, é plantão 24 horas, tem que passar a visita às 5 horas da manhã, né? Então, assim, eu acho que é mais fácil realmente você fazer a residência primeiro, depois o mestrado e doutorado. Eu acho que é por facilidade, assim, até de vida mesmo, sabe? De qualidade de vida, do que fazer o contrário. Doutora, falando assim um pouquinho sobre residência, você teve algum critério para escolher sua residência? Ou você teve chance de fazer aquela prova e fez? Ou pensou bem antes de fazer? Porque depois que você passa do mestrado, doutorado, óbvio que a maturidade vai aumentando, nossa cabeça vai ficando tipo, mais focada nos objetivos. Conta um pouquinho para a gente. Eu acho que eu aconselho para quem está fazendo residência, assim, quem mora em São Paulo, eu moro em São Paulo hoje, tá? Quem mora em São Paulo, eu digo assim que é a pessoa mais abençoada, porque existem grandes residências, né, tipo assim, hospitais muito bons, né, que oferecem o serviço da residência, né, dentro da sua própria capital. É diferente da gente que saiu de casa para fazer uma prova, para morar fora. Então, o conselho que eu dou para vocês é estudem para passar na melhor. Sempre, né? Qual é a melhor? Aquela que a gente sabe que um serviço é conhecido, né, que o professor realmente é um professor que tem
como é que eu posso te explicar? São professores conhecidos nacionalmente e até mundialmente, tem vários professores aqui no Brasil com relação a isso. É uma residência que tem volume de casos, né? É uma residência que opera todos os tipos de casos. Tem residência aqui em São Paulo, no Rio, que só opera ortognática, tá? Não faz trauma, né? Tem em residência aqui em São Paulo que não tem pronto-socorro, porque o pronto-socorro é um pronto-socorro universitário, não tem porta de entrada de paciente. Então, assim, qual é o melhor serviço? Aquele que você opera de tudo, né? Patologia, trauma, ortognática. Tem algumas residências que você até consegue operar cirurgia oral menor, que é terceiro molar, né? E uma residência que te paga uma bolsa. Então, se você conseguir esses 3, né? Perfeito, né? Ninguém é hipócrita aqui em dizer que não quero bolsa, queira, né? Queira, tem esse mérito, todo mundo merece isso, falar a verdade. As bolsas, elas agora estão com um valor melhor. Antigamente, a depender da residência, tem residência que só tinha bolsa no primeiro e no segundo ano, porque era uma bolsa financiada por algumas empresas menores. Então, assim, o terceiro R3 você não tinha bolsa, tá? O valor da bolsa realmente do MEC era diferente de outros lugares, então tudo isso tem que ser pesquisado, tá? Eu sei grandes nomes aqui, acho que São Paulo, Tatuapé, Vila Penteado, Campo Limpo, Mário Gatti em Campinas, deixa eu ver o que mais, Recife tem 2 maravilhosas, Fortaleza também tem, Bahia também tem, Rio também tem várias, então acho que existe um leque de opções, né, mas eu acho que, assim, a melhor, eu acho que é, assim, pensar realmente, primeiro também tem que pensar também na distância, se você tem a capacidade de sair do seu estado para fazer essa prova, né, para você fazer essa residência, né, tendo essa possibilidade, né, para quem é do Nordeste como eu sou, né, procura sempre a melhor, procura todos esses critérios que eu acho que você vai fazer uma boa residência. Doutora, continuando assim, num ciclo de eventos, a gente faz residência, faz mestrado, faz doutorado, e depois se pergunta, né, e agora? Para onde é que eu vou? O que é que eu faço? É uma pergunta que até mesmo eu já me fiz, né, antes mesmo de estar na residência, eu estou no 7º período agora, né, que já estudo há um tempo a residência, e fico me perguntando, como é que vai ser esse mercado daqui a um tempo, como é que vai estar, né, pós-pandemia, muita coisa mudou, está mudando e vai mudar cada vez mais. Então, como foi o seu e depois? E o que é que eu vou fazer? Falar a verdade, a gente, né, parece que na nossa cabecinha tem um conto de fadas, assim, a gente vai fazer residência, mestrado, doutorado, a gente vai entrar no melhor concurso, a gente vai estar com a melhor equipe nos melhores hospitais, e a gente vai estar dando aula naquela faculdade maravilhosa. Ponto. É o nosso sonho. Né? E parece que as coisas vão acontecer assim. E elas não acontecem. Né? Chega até a ser frustrante, pô, você fez mestrado, fez doutorado, e aí não acontece. Né? Então, você espera receber um grande salário, né, quando você terminou o doutorado, porque você, poxa, eu fiz doutorado, mereço, e realmente merece, mas as coisas não só acontecem assim, né? Então, o que eu aconselho sempre, né, para quem realmente está começando, tá? Para quem, como eu fiz o caminho contrário, né, ficou um pouco mais complicado para mim, porque meus colegas que fizeram residência primeiro, durante a residência, já estavam prestando concurso público, tá? E aí, muitos passaram em concursos assim, foram chamados assim que terminaram a residência. Porque você pode fazer a prova, né? Você não é impedido de fazer a prova por não ser buco ainda. Né? Você pode fazer a prova. E, realmente, concursos você demora 2, 3, 4 anos para chamar. Então, quando terminou a residência, estava lá presente. Então, né? E o concurso público, por mais que não pague também, às vezes, todo esse salário, já é o começo, já é o seu começo, suas contas básicas estão pagas, e aí você vai depender de um consultório, às vezes você não tem dinheiro para montar o seu consultório, você vai trabalhar no consultório de um colega, né, vai trabalhar numa clínica, né, que você tem que realmente fazer a divisão dos lucros, né, às vezes é 60-40, 50-50, se for muito bom, né, então, eu faria isso, né, sempre estudando para fazer um concurso, o concurso sempre mantém as suas contas básicas, e o depois você vai conseguindo. Não é fácil conseguir vaga, geralmente, em faculdade particular, você tem que ter uma boa indicação para isso, né?
Então, por isso que eu falo, tenha bons relacionamentos com seus colegas, com seus não é puxar o saco, não tem nada a ver, tá? Puxar saco em residência só leva martelada, tá? Né? E prega, a gente fala assim, prega o que quer se destacar demais só leva martelada, tá? É aquela pessoa que ninguém gosta. Então, crie realmente amigos e vínculos, bons vínculos, que os frutos vão vir, né? Mas não vão vir naquela proporção que a gente realmente acha na cabeça. Terminou a residência, fez o mestrado, fez o doutorado, está resolvida a vida, né? E não funciona muito bem dessa forma. É isso. Eu acho que, como eu falei, sempre, quando você faz a residência e o mestrado e doutorado, você deixa duas portas abertas. A primeira porta aberta é a clínica, né? E um concurso público que você pode fazer, tá? Como residente, como especialista em cirurgia bucomaxilofacial. E o outro lado é você poder prestar um concurso para ser professor de uma faculdade. Então, você tem as duas formas, né, para trabalhar, e isso aumenta o seu leque de oportunidades. Eu acho que é super válido. Mas não ache que é esse conto de fadas, não, tá? Infelizmente. Não, mas acontece mesmo, né? Quando a gente está na graduação, o mundo ainda é muito pequeno, nossa cabeça ainda está muito fechada para muitas coisas, né? O mercado ainda. A gente não se bateu muito com o mercado. Acho que a residência é o primeiro pé para isso, né? Quando você dá de cara assim, e o pós ainda é bem pior. É pior, depois é pior. Mas eu fiquei agora, tipo, sanou muitas dúvidas que eu tinha mesmo. E para finalizar, doutora, queria muito que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão adentrando na residência agora, que pensam em fazer mestrado, doutorado. O que é que você diria para a gente agora? Eu digo, sejam bem-vindos ao mundo da pós-graduação. Gente, eu digo assim, o sufoco sempre é válido, tá? Quando você escolhe o caminho mais fácil, você acaba tendo que aceitar aquilo que você recebe. A partir do momento que você estuda, que você se prepara, né, que você tem um currículo competitivo para o mercado de trabalho, você é competente para fazer aquilo, as coisas mudam. Né? Todo mundo fala, mas tem um monte de residência abrindo, tem um monte de curso de odontologia abrindo. Gente, tem mercado para todo mundo que é competente, tá? É sentar a bunda na cadeira e estudar, que não tem outra solução, não vai cair do céu, entendeu? E eu digo muito assim, eu digo que a odontologia, e no total, a bucomaxila também, você recebe aquilo que você passa para o seu paciente. Né? Se você é capaz, se você é competente, se você tem paciência com o seu paciente, se você orienta o seu paciente, cada vez mais pacientes vai vir para você. Isso você pode ficar tranquila. Né? E mais oportunidades virão. Seu nome vai começar a surgir, seu nome vai começar a aparecer, as pessoas vão te chamar para fazer uma live, para fazer uma palestra, uma aula num congresso. Daqui a pouco você vai ver que você está num hall da cirurgia bucomaxilofacial com grandes nomes do país, né? E quem sabe do mundo também. E as coisas tendem a aparecer. Eu acho que façam, né? A pós-graduação, eu acho que ela não é um complemento bobo, não. Eu acho que faz parte da nossa vida como bucomaxilofacial, tá? Mesmo que você não siga essa rotina de pesquisa nem de ensino, mas ela te traz benefícios imensos, assim, de conhecimento, da nossa carreira. Eu acho que é super válido. Façam, de verdade. Muito, muito feliz agora, que sanou muitas dúvidas que eu tinha. Muito obrigada, doutora. Fico muito feliz de ter estado no nosso convite. Acho que muitas dúvidas também perpassam pela cabeça de quem está nos assistindo agora. Então, com certeza, foi mais um ponto de motivação, mais um ponto de tirar, assim mesmo, algumas incógnitas que tinha, né? Que às vezes a gente aprende uma coisa e realmente a verdade é realmente outra. Então, muito, muito obrigada. Queria muito agradecer a todos que estão nos assistindo também por ter ficado com a gente até agora, né? No domingo. E é isso, pessoal. Muito, muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.